Bom dia, são 7h15 em Portugal continental. Damos agora início à revista de imprensa nacional e internacional, que pode ouvir na sua rádio estádio em 96.2 na Grande Lisboa, em 89.0 no Grande Porto e também em radioestadio.pt em qualquer ponto do mundo em que se encontre. E esta revista de imprensa é marcada ocorre na véspera desse clássico entre Futebol Clube do Porto e Benfica, mas quem faz duas manchetes neste dia é o presidente do Sporting, Frederico Varandas. Recorde-se que Frederico Varandas é hoje ouvido no Tribunal do Monsanto, no âmbito então desse julgamento o ataque à Academia de Alcochete. É então bastante aguardado o depoimento do atual líder leonino, e falávamos nós em que era ele que reunia a maioria das manchetes nos diários esportivos portugueses, porque ele concedeu uma entrevista em duas partes ao Diário Desportivo Record, e também é ele o alvo então da contestação leonina, e essa é a manchete do Diário Desportivo A Bola. Ora, começando pelo Diário Desportivo Record, Frederico Varandas responde à manchete do Diário Desportivo Record. O presidente fala de todos os temas da atualidade leonina. É ele que então a manchete, há um conjunto de frases que foram escolhidas para a primeira página pelo Diário Desportivo Record. A primeira delas, que nós citamos aqui: a venda de Bruno Fernandes era no verão. Preparámos assim a época, é um erro que assumo. Ora, passamos para a seguinte: o nosso mercado ia ser Roberton Dabour. E esta surgia então na sequência daquela que seria para o líder leonino a transferência de Bruno Fernandes no verão. Ora, continuando com as frases citadas pelo Diário Desportivo Record: Palhinha vai voltar. E este é o médio defensivo que está neste momento cedido por empréstimo ao Sporting Clube de Braga. Quanto a Adrian Silva, estamos sempre abertos a boas oportunidades. Frederico Varandas disse ainda que o Sporting está muito melhor do que há 16 meses, muito melhor, e também devemos 118 milhões de euros aos parceiros bancários, reduzimos a dívida. E ainda não permite negócios por debaixo da mesa, não vão ver transferências investigadas na Polícia Judiciária. Estes são então os destaques que o Diário Desportivo Record chamou para a primeira página da entrevista que hoje teve a primeira parte. Para amanhã, o Record já deixou uma indicação: Frederico Varandas irá falar das claques da Assembleia Geral de Destituição, sobre o processo Etopeira e ainda sobre as arbitragens. Portanto, é aguardar também mais um dia por esta entrevista de Frederico Varandas, que depois terá então essa segunda parte amanhã, véspera. Amanhã será a véspera dessa recepção do Sporting ao Portimonense, será dia também de Sporting Benfica em futsal. E aproveitando isso, a Juventude Leonina decidiu organizar ou convocar uma manifestação para Alvalade, e que visa então a contestação ao presidente do Sporting. Portanto, vai ser um fim de semana recheado de emoções, e no que toca ao clube de Alvalade. Ora, a manchete do Diário Desportivo A Bola coloca uma espécie de resultado: 3 sim, 2 não, e as 3 sim, 2 não são os votos dos 5 membros da mesa da Assembleia Geral. 2 deles não pretendem dar provimento à realização da reunião magna.
Rogério Alves é um deles e a sua decisão é soberana. Relembre-se, Rogério Alves é o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal. O movimento da futuro ao Sporting avançará com providência cautelar se o não prevalecer. Então, a continuidade de Frederico Varandas à frente dos Leões está em perigo, uma vez que a maioria dos elementos da mesa da Assembleia Geral aceita a realização da Assembleia Geral Destitutiva. Ora, estas são as manchetes dos diários desportivos Record e A Bola. O Diário Desportivo, O Jogo, faz uma manchete sobre o clássico que poderia ter sido. É este o termo para esse clássico que se realizará amanhã, e então a base são 11 jogadores, os 11 jogadores mais valiosos de cada uma das equipas que abandonaram então o Futebol Clube do Porto e Benfica nos últimos 5 anos. Ora, estes 11 jogadores de cada lado fazem um total de 836 milhões de euros, esta a cotação dos futebolistas no mercado de transferências atual. Ora, esses 11 jogadores de cada lado são então do lado do Futebol Clube do Porto: Alexandro, Diogo Dalot, Ricardo Pereira, Éder Militão, Filipe, Danilo, Brahimi, Oliver, André Silva, Ruben Neves e Héctor Herrera. E do lado do Benfica, Ederson Moraes, João Cancelo, Nelson Semedo, Lindelof, André Gomes, Cristante, Gonçalo Guedes, Jovic, João Félix, também Raul Jiménez e Rodrigo. Então ainda as informações que todos os avançados, e esta já é a atualidade e não sobre o clássico que podia ter sido, todos os avançados do Futebol Clube do Porto marcaram ao Benfica. Bem, Soares ainda não marcou, mas a verdade é que está aqui dada esta informação na manchete, ou à parte da manchete do Diário Desportivo O Jogo. Sérgio Conceição persegue proeza de Mourinho. Pep continua limitado ao ginásio. E estas são as notícias referentes ao Futebol Clube do Porto no Diário Desportivo O Jogo, destacadas para a primeira página. Do lado do Benfica, Laje pode igualar sequência de jogos sem perder no Dragão. Depois do Clássico da Luz, Águia fechou a porta às bolas paradas. E ainda Weigl já treina a 100%. Ora, Pedro Brandão Correia, temos connosco então o nosso homem nas Arábias, como costumamos dizer. Pedro, bom dia. Bom dia, Rui, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estádio, diretamente aqui das Arábias. Exatamente, mais concretamente do Dubai. Pedro, pedia-te uma primeira análise às manchetes do dia desta sexta-feira, 7 de fevereiro. É essencialmente muito Sporting e muito o presidente Frederico Varandas. Portanto, o Sporting parece estar-se a preparar para outro processo de impeachment. Se for o caso, será o terceiro seguido. Não é bom, independentemente da análise que cada um possa fazer daquilo que é a performance nestes quase 2 anos, que ainda nem sequer 2 anos são, da presidência de Frederico Varandas. O problema aqui é que estamos a olhar para uma tendência que se mantém de ir destruindo presidentes pelo caminho, na medida em que o Sporting continua sem vencer o título. Eu olho um bocadinho para a situação do Sporting, agora fazendo uma comparação com o que se passa aqui nas Arábias. Nós aqui ao lado da estrada temos quase sempre areia, nós estamos no meio do deserto, e às vezes inadvertidamente o carro sai para a areia e pode ficar lá atolado, e depois na pressa de tentar sair as pessoas aceleram e ainda atolam mais o carro fica ali bloqueado. E o Sporting é um bocadinho isso. A pressa do Sporting em voltar a ganhar, porque já não ganha a Liga há quase 20 anos, a pressa é tanta que o Sporting tenta acelerar, e quanto mais acelera, mais enterra. E eu acho que o Sporting neste momento precisa é de dar 1, 2, 3, 5, 10 passos atrás, reorganizar-se enquanto clube, enquanto estrutura, para depois estar em condições de ganhar. Tirar outro presidente da presidência, fazer novas eleições no contexto atual, tendo em conta tudo aquilo que acontece, acho que vai ser
prejudicial para o Sporting, na medida em que ainda se dissesse assim, ok, há Frederico Varandas e depois há uma oposição. E a oposição tem esta e esta ideia. Não, aquilo que há Frederico Varandas, pronto, que tem os seus méritos e os seus defeitos. As coisas a nível desportivo é óbvio que não estão tão bem quanto seguramente os sportinguistas gostariam, mas por outro lado o Sporting nos últimos anos, nos últimos quase 20 anos, também não tem estado propriamente muito bem, e depois a nível estrutural, pelo menos a fazer fé naquilo que vem na capa do Record, há ali algumas coisas que estão a ser trabalhadas. Eu já lá irei, eu tenho aqui então o exemplar à minha frente, já irei então a mais destaques, porque de facto é só um levantamento, como se diria, pela rama, então dessas 6 páginas que hoje vieram à estampa no Diário Desportivo Record. Sim, pois vem ali já algumas menções, nomeadamente à dívida, e a parte financeira é sempre importante, mas como dizia, o Sporting tem várias fações neste momento. A situação é mesmo muito delicada a nível do clube. Obviamente que tudo normalmente gira muito à volta da performance da equipa principal do futebol, mas neste caso eu acho que a performance da equipa é mais o resultado de tudo o que se passa à volta do que propriamente a causa. Obviamente que se o Sporting eventualmente conseguisse ser campeão, as pessoas distraíam-se um pouco com isso, já sabemos que é assim que as coisas funcionam, mas eu acho que, olhando para a situação do Sporting, é mais tudo aquilo que se passa à volta, é o maior problema que o clube passa, e há várias facções, agora há as claques, há quem goste do antigo presidente, há quem os croquetes, os que não são croquetes, quer dizer, há tantas facções neste momento no clube, e por outro lado, também em alternativa à atual direção do Frederico Varandas, eu não vejo alguém com um projeto claro, dizer ok, ele está a fazer isto e está a fazer mal, isso toda a gente diz que está a fazer mal, mas nós propomos fazer isto. Em compensação, não vejo uma oposição estruturada nesse sentido. Portanto, acho que este processo de eventual destituição do Frederico Varandas, nesta altura principalmente, ainda com menos de 2 anos de presidência, na minha opinião, Rui, é uma situação que não vai trazer nada de bom ao Sporting, caso aconteça, obviamente. Ora, então vamos para algumas passagens que eu destaco sobre esta entrevista de Frederico Varandas ao Diário Desportivo Record. Ele fala então na venda de Bruno Fernandes, e então no momento que teria sido ideal para a venda de Bruno Fernandes, e essa teria ocorrido então no início da temporada, ou no final da temporada anterior. Fala também de Bas Dost, e aqui eu posso citar, a resposta é relativamente curta, mas acaba por ser sintomática da situação que foi vivida com o avançado do internacional holandês, atualmente no Eintracht Frankfurt, perguntou então o Record se já estava prevista a saída de Bas Dost, ao que Frederico Varandas respondeu sim, e portanto passo a citar: o Bas Dost tinha custos incomportáveis para o Sporting, foi vendido por 7 milhões e precisávamos desses 7 milhões para sobreviver. Hoje posso dizer que tivemos propostas do dobro, de cerca de 15 milhões, de 12 milhões. O jogador não quis aceitar nenhuma dessas propostas. Depois, o Sporting também teve de ir comprar e a estrutura de custos era pesadíssima. Portanto, Pedro, aqui há um conjunto de condicionantes, começando até segundo Frederico Varandas, obviamente pela própria vontade do jogador. Claro, Rui, isto eu costumo dizer sempre, nós que estamos de alguma forma envolvidos no fenómeno, aquilo que nós vemos e aquilo que nós sabemos através da comunicação social é só o topo do iceberg. Há sempre tudo o que está para baixo que é muito maior do que aquilo que nós vemos e daquilo que nós eventualmente sabemos. Quando se olha para a transferência de um jogador como o Bas Dost, tendo em conta o histórico de golos, o Bas Dost é um goleador. Eu não acho que o Bas Dost seja um bom jogador, tecnicamente falando, mas é um excelente goleador, é um goleador de créditos firmados, é um jogador que faz golo, que tem golo, portanto é sempre um jogador interessante para qualquer equipa. Quando o jogador é de alguma forma transferido por valores que até podemos achar que não são os valores condizentes com aquilo que o jogador poderia render,
a mim diz-me logo que há ali qualquer outro problema. Isto volta a entroncar naquilo que foi o processo subsequente ao Alcochete e tudo aquilo que aconteceu naquela altura, em que o Sporting ainda está a lamber as feridas, quer se queira, quer não, de toda essa situação, e o caso do Bas Dost para mim entronca também aí. Eu acho que o jogador depois de Alcochete nunca mais foi o mesmo. Imaginaria que ele eventualmente até não estivesse satisfeito no clube por situações relacionadas com Alcochete ou outras, e a saída acaba por ser inevitável, como diz neste caso, como acabaste de referir, os custos seriam incomportáveis e o clube tinha mesmo que o transferir de alguma maneira. Obviamente que o Sporting perdeu um grande goleador, mas estava numa situação que não tinha escolha, como agora com o Bruno Fernandes, que é um jogador que é indiscutível em qualquer equipa, mas que tem que o vender porque são as contingências em que o clube estará neste momento, não é? Ora, então vamos a uma resposta, é curiosamente a resposta à primeira pergunta que foi feita a Frederico Varandas e que acaba por explicar de certa forma a forma condicionada, de acordo com o presidente do Sporting, como o clube trabalhou desde o início da temporada. Ora, então a pergunta efetuada foi: depois do Sporting perder por 5-0 com o Benfica na Supertaça, veio dizer que estava, e cito, triste, mas não preocupado. O tempo não lhe deu razão. Onde sente que falhou esta época? Ora, a resposta de Frederico Varandas: nesse mês não aconteceu o que eu achava que ia acontecer. Daí eu ter dito que não estava preocupado. O momento de Bruno Fernandes ser vendido era no mercado de verão e preparámos a época dando como adquirida a venda de Bruno Fernandes. Este é um dos erros que eu, como líder, assumo. Tivemos uma oferta única de 45 milhões fixos, mais 20 por objetivos. Achámos que não podíamos vender. Olhando para trás de forma fria, hipotecou e condicionou muito a época de futebol deste ano. Havia necessidades de tesouraria de 215 milhões de euros. Tínhamos de fazer, e fizemos, 115 milhões líquidos em vendas nestes 2 anos. Foi preciso um tremendo esforço. Pedro, achas que estão aqui justificações suficientes para o momento que a equipa atravessa atualmente? E o que ele levou até aqui? Sim, em parte eu creio que sim. Eu creio que a situação financeira é a questão mais delicada neste contexto todo, a nível interno, obviamente. Depois, obviamente, que há questões estruturais que também poderiam ser debatidas, mas isso só quem está por dentro terá um conhecimento melhor, porque o Sporting vive, para além dos problemas internos do Sporting e dos problemas à volta do Sporting, como foi referido na intervenção anterior, o Sporting também tem ainda outro grande problema, que é o rival histórico estar a passar um momento em que pode dar 20 milhões por um jogador que vem da Alemanha e eventualmente outros 20 milhões a seguir por outro jogador que venha do Brasil, e que está bem estruturado, que está a vender por 100 e tal milhões, portanto, que é o caso do Benfica, ou seja, o Sporting também vive este drama, e obviamente que há entre os adeptos do Sporting uma ansiedade grande pelo facto de não ganharem, por um lado, o Sporting e o Benfica estar a ganhar como está e estar com a saúde que está. Portanto, o Sporting tem, a meu ver, e volto a bater na mesma tecla, o Sporting tem que se reorganizar internamente, tem que tentar equilibrar as contas e tem que, a meu ver, a nível de comunicação, ser muito claro para os adeptos, eventualmente os adeptos não gostando, porque se trata de um clube grande, e dizer, pá, neste momento não estamos em condições de lutar pelo título, vamos tentar fazer uma equipa competitiva e vamos tentar aproximar-nos o mais possível dos lugares de cima e não entrar em conversas de título, nem porque eu acho que isso, a criação dessa expectativa é que depois também leva a grandes frustrações e as pessoas teriam que entender que a situação do clube é esta e não permite outros voos, porque o Sporting não só precisa de dinheiro para pagar as suas próprias dívidas e para eventualmente investir em jogadores, como precisava de muito mais dinheiro para depois estar ao nível do Porto, mas principalmente ao nível do Benfica, e isso não se afigura fácil, e isso vai requerer muito trabalho, vai requerer uma reorganização interna, vai requerer uma estabilidade que neste momento não há,
vai requerer muitas coisas que não estão de alcance fácil. Portanto, vamos ver o que é que nos reserva, mas eu acho que é uma entrevista, parece-me, por aquilo que estou a ler e por aquilo que estás a dizer, parece-me uma entrevista interessante, que vou tentar também explorar para perceber melhor o que é que se passa no universo do Sporting neste momento. Ora, Pedro, eu posso dar outro esclarecimento, outra resposta. Há outra resposta de Frederico Varandas, e que acaba por entroncar também na saída de Marcel Keizer. Tem a ver então com as condicionantes financeiras e então com as consequências que isso trouxe, que foram os resultados desportivos. Ora, perguntou o Record: no adeus de Bas Dost, o treinador da altura, Marcel Keizer deu o aval à venda ou foi um dos motivos que levou à sua saída? Ora, a resposta de Frederico Varandas: Marcel Keizer queria ter os melhores. Os custos do retorno do Bas Dost ficaram incomportáveis. Não posso pagar 6 milhões de euros por ano a um jogador, seja ele qual for. O próprio Bruno Fernandes, quando renovou, não tinha esses custos. É óbvio que Marcel Keizer sofreu na pele os erros do nosso planeamento, que não se verificou. Achámos que seriam vendidos Bas Dost e Bruno Fernandes e viria um avançado na ordem dos 8 a 10 milhões. Os últimos 3 ou 4 dias de mercado foram dificílimos, pois tínhamos de vender. Não pensávamos vender extremos, mas tivemos de o fazer com o Rafinha. Não tivemos capacidade financeira para ir buscar jogadores, admito. Havia uma lista de compras, mas nem valia a pena vê-la. Entramos numa lista de recursos, empréstimos. E foi então que surgiram assim Bolasie, Fernando, que nunca viria a representar o Sporting na sua equipa oficial e já está de regresso ao Shakhtar Donetsk, e também José Rodrigues. Sim, Rui, pois isso entronca naquilo que eu estava a dizer, e a questão da eventual tentativa de luta pelo título e a eventual tentativa de tornar a equipa competitiva nesse sentido. Obviamente que agora, depois das coisas acontecerem, é fácil falar, mas provavelmente estávamos a falar de Bolasie, de Rezé e de Fernando. Mas, por exemplo, Rafael Camacho parece-me uma boa aposta, eventualmente Gonzalo Plata também parece uma boa aposta, e são jogadores de outro perfil. É aí que eu acho que o Sporting provavelmente tem que mudar um pouco a agulha. Pensar a médio prazo, em construir uma equipa competitiva a médio prazo e obviamente que seja economicamente viável, e não tanto ir no desespero de tentar arranjar reforços, nem que seja por empréstimo, jogadores que não estão no melhor, embora, por exemplo, no caso dos 3 que referi, eu acho que o Bolasie, pronto, é um jogador que tem sido útil até, os outros 2 obviamente não, um até já regressou e o outro não, o Rezé não tem sido muito útil, mas o Bolasie até me parece um jogador de alguma utilidade no contexto atual, e eu creio que é mais por aí. Portanto, o Sporting eventualmente ter uma outra abordagem a nível da construção do plantel, no sentido de tornar o plantel equilibrado, de tornar o plantel competitivo, estabilizar, para depois sim, a médio prazo começar a conseguir competir, porque no fundo é um pouco o processo que o Braga tem feito ao longo de anos, tem construído um plantel equilibrado e competitivo, e agora é uma equipa que consegue andar ali entre os grandes, umas vezes melhor, outras vezes pior, mas consegue andar ali entre os grandes e vai competindo, e não sabemos se um dia destes não temos uma agradável surpresa e o Braga chegar um pouco mais acima. O Sporting agora, neste momento, eu creio que tem que fazer um pouco esse trajeto, olhar mais ao médio prazo a nível daquilo que é a competitividade da sua primeira equipa, e depois sim olhar mais para a frente para eventualmente ser campeão. Ora, e acabam por ser, nesse sentido, declarações que eu também passo a citar, e são as últimas que vou citar, senão ficamos só com esta entrevista e não avançamos na revista de imprensa. Então, foi questionado a Frederico Varandas o que seria para si, até ao verão, uma temporada razoável. Então, a resposta de Frederico Varandas: fazer uma boa digressão na Europa, isto é, uma boa prestação na Liga Europa, porque é importante para o futuro do Sporting, e na Liga andar com os olhos no segundo lugar, garantindo no mínimo o terceiro. Ora, isto é considerado uma boa prestação do Sporting em face então da conjuntura atual. Depois é questionado sobre
sobre Silas, o futuro do treinador. Perguntou então o Record: faz sentido adiar a decisão do futuro de Silas até junho? Frederico Varandas disse: percebo a questão, mas já está a dar como adquirido que Silas não ficará. A época do futebol falhou, mas há coisas a ganhar. Confirmar que há jogadores com qualidade para o Sporting, alguns são o futuro, como o Camacho e o Plata. Hoje não temos capacidade de ir buscar um Plata com 25 anos, não há que ter vergonha de dizê-lo. Jamais vou vender ilusões, nem serei populista. O Sporting não tem capacidade para ir buscar um jogador feito. E neste momento é este o momento do Sporting, Pedro. É tentar escapar à pior sequência à pior temporada que teve, 15 derrotas, vai com 13. Frederico Varandas disse que obviamente que preocupa-o e que de uma forma objetiva e fria é uma primeira volta frustrante, e que há 45 pontos pela frente e o Sporting tem de conquistá-los. São demasiadas condicionantes para uma temporada só, como se costuma dizer, o Sporting pôs-se a jeito. Sim, Rui, e repara, uma coisa, acho que esse último trecho que referiste é de facto muito elucidativo daquilo que é a realidade do Sporting neste momento. E depois não é só isso, é a famosa lei de Murphy sempre aplicada ao Sporting. Repara que o Sporting anda-se a discutir na primeira parte da época que o Sporting só tem um avançado, não é? Porque só tinha o Luís Filipe e o Pedro Mendes não estava inscrito. Entretanto, abre a janela de janeiro, o Sporting inscreve Pedro Mendes, pronto, já tem duas opções nesta altura, e vai buscar Sporar. No momento em que Sporar aterra em Lisboa e está no banco para o primeiro jogo, lesiona-se Luís Filipe. Quer-se dizer, isto até foge um bocadinho ao quase que ao entendimento racional das coisas, não é? São muitos azares ao mesmo tempo e obviamente que é difícil resistir a tudo isto. Frederico Varandas fala do terceiro lugar, não vai ser fácil, porque o Sporting de Braga nesta altura está numa fase claramente ascendente e de confiança, portanto não vai ser fácil mesmo o terceiro lugar, e não vai ser fácil também conseguir fazer melhor do que as 15 derrotas que teve na pior época de sempre, porque há jogos muito difíceis, principalmente fora, aí na segunda volta. Vamos ver o que é que acontece, mas não são de facto tempos fáceis de todo no Sporting. Relembremos que a segunda volta do Sporting defronta todas as equipas que estão acima do 8º lugar, fora de casa. Vai ser uma segunda volta terrível e ainda tem depois a Liga Europa, que é sempre são mais viagens, é mais desgaste da equipa, de um plantel que não é assim muito extenso em termos de opções, portanto não é fácil. Sendo que se ainda não estiver tudo decidido, os últimos 2 compromissos do Sporting fora de casa para a Liga são no Estádio do Dragão e no Estádio do Sport Lisboa e Benfica. Pois, e agora imagina que o Sporting vai à Luz e que é nesse jogo que o Benfica eventualmente se sagra campeão, por exemplo. Que são mais estas coisas depois também a nível moral para os adeptos. Eu sei que são questões que doem, que causam dor, mas o Sporting neste momento tem que, acima de tudo, procurar olhar para si, procurar tentar resolver as suas questões internas. Aparentemente é impossível, porque lá está, são tantas facções que é difícil imaginar uma conciliação, mas o Sporting precisa de estabilidade. Eu acho que aquilo que seria a pior situação para o Sporting nesta altura era outra destituição, outro processo eleitoral, porque isso até deixaria a próxima época um pouco em águas de bacalhau, como se costuma dizer, não é? Porque quem é que iria organizar a próxima época? Acho que nesta altura a situação é de facto muito delicada e vamos ver o que é que os próximos dias nos trazem. Ora, a boa notícia do Sporting é a que vem na chamada de primeira página no Diário Desportivo. O jogo, a Cunha vai mesmo renovar, divergências postas de parte e SAD cumpre o prometido aumento de salário para 1,4 milhões limpos por ano. E há também essa menção ao caso e ao julgamento da invasão ao centro, à Academia de Alcochete. Varandas testemunha hoje. Será então esta manhã, e essa boa notícia para os sportinguistas, a renovação de
Acunha, que irá em frente, creio eu, Pedro, e tal, acho que partilharás desta ideia. Resulta também das verbas que agora foram disponibilizadas com a venda de Bruno Fernandes ao Manchester United. Sim, Rui, e também no caso do Acunha é um jogador que tem mercado, tanto quanto se sabe, portanto a renovação com melhoria do salário pode também significar uma melhoria da cláusula de rescisão para eventualmente até negociar o jogador um pouco mais acima. Obviamente que o Sporting precisa de reter algum do talento mais experiente que tem para fazer uma espécie de uma espinha dorsal, precisa disso seguramente. Coates, Acunha, são jogadores, Mateus, se possível, também são jogadores nesse aspecto importantes, mas de qualquer das formas é um jogador que tem sido um dos jogadores com melhor rendimento desportivo, e o Sporting precisa de facto de reter algum talento, ou na pior das hipóteses, em termos desportivos, perder o jogador, mas fazer uma quantia significativamente melhor com a venda a outros valores de cláusula de rescisão. Ora, avançamos para o derby, e hoje necessariamente por, neste caso, uma contingência temporal, não teremos assim tanto tempo para a revista de imprensa internacional, mas o que acaba por nos importar mais é a atualidade nacional, e essa é marcada certamente por esse clássico de amanhã. Falta um dia para o clássico, conforme diz o Diário Desportivo A Bola e Bem, que fez um trabalho. Vamos então, no entanto, para a manchete do Diário Desportivo, o jogo que chega aos 836 milhões, o valor total de 11 jogadores de cada lado, ou que 11, neste caso 11 ex-jogadores que estão agora em clubes estrangeiros e que, caso obviamente tivessem ficado em Portugal, proporcionariam um outro clássico, estou convencido de tal. E este é então o trabalho do Diário Desportivo. O jogo, na Bola e no Record há também obviamente menção ao clássico. Também o Diário Desportivo A Bola faz em chamada de primeira página uma avaliação consoante os dados do Transfer Market. No caso do Futebol Clube do Porto, Alex Telles é o jogador mais valioso, e que o plantel do Benfica vale mais 63 milhões do que do Futebol Clube do Porto. No lado das Águias, o Benfica marca menos golos de bola parada e o banco rende mais que o rival. Também que Soares procura o golo inédito, nunca marcou as Águias pelos Dragões. E depois há essa notícia de que a terceira opção do Benfica para o eixo da defesa é Andreas Samaris, uma vez que o capitão Jardel está neste momento lesionado, indisponível para os próximos 2 meses. E diz então a Bola que o grego será o substituto do direto de Rubem Dias ou de Ferro. No Diário Desportivo Record, Soares quer quebrar enguiço, está em boa forma, mas nunca marcou ao Benfica em clássicos. O Record ouviu Fernando Beluschi e diz que é a última oportunidade, diz então o médio internacional argentino que passou pelo Futebol Clube do Porto sob as ordens de André Vilas-Boas. Quanto à atualidade do Benfica, Águias rejeitam empate, de acordo com as conversas internas no Seixal. Estrutura pretende que a equipa jogue como na época passada. Samaris é o substituto de Jardel. Diego Sousa está com um pé na convocatória. No Diário Desportivo o jogo, há então esse trabalho sobre os jogadores que foram deixando os clubes ao longo dos anos e ingressar nas principais ligas europeias. Eles estão agora quase todos eles mais valorizados, ou têm mais valor do mercado, resulta em boa medida de se encontrarem noutros campeonatos, e neste caso campeonatos com maior visibilidade e importância. E depois há outro trabalho desde 2001
que o que foi o último ano, 2001-2002, o último triunfo do Sporting na Liga, que só há 2 campeões em Portugal, Futebol Clube do Porto e Benfica. O resto da Europa é mais democrático. Portanto, em Espanha houve nesse período 4 equipas a sagrarem-se campeãs, os habituais Barcelona e Real Madrid, e também o Atlético de Madrid por uma vez e o Valência. 5 equipas em Inglaterra: Manchester United, Chelsea, Manchester City, Arsenal e Leicester. Na Alemanha também 5, Bayern, Borussia Dortmund, Stuttgart, Wolfsburgo e Werder Bremen. Na Itália 3, a Juve, o Inter e o Milan. E em França 6, Lyon, ou melhor, perdão, 7, Olympique Lyon, PSG, Bordeaux, Marselha, Lille, Mónaco e Montpellier, sendo que o título de 2004-2005 não foi atribuído. Pedro, pedia-te então uma primeira análise a este clássico entre o Futebol Clube do Porto e Benfica. Olha, Rui, creio que as equipas chegam ao clássico claramente em situações diferentes. É um jogo de vida ou de morte, a meu ver, para o Porto, não só pelos 3 pontos e pela situação no campeonato, mas até pelo momento que o próprio clube também atravessa, com a contestação ao treinador, com a contestação à estrutura e até, surpreendentemente, porque não é caso comum nos últimos 40 anos, alguma contestação ao presidente. Portanto, é um jogo muito importante. O Porto tem que ganhar, só pode ganhar para continuar na luta pelo título. Eu apostaria num empate, num jogo tenso, num jogo algo exilente, num empate. Uma derrota do Porto, consequentemente uma vitória do Benfica, terá consequências não só a nível do campeonato, porque são 10 pontos e é moralmente uma machadada quase irrecuperável no Porto, mas também terá, a meu ver, consequências a nível daquilo que é a situação atual do Futebol Clube do Porto. Tu falavas e bem dessa matéria acerca da democracia, não é, nos titulados do futebol europeu. E neste momento, conforme estão as coisas, repara, tivemos grande parte da revista da imprensa a falar da situação do Sporting, olhando para a situação do Porto nesta altura e com aquilo que sabemos publicamente acerca das contas e da dificuldade que o Porto tem a nível financeiro neste momento, mais o momento atual desportivo, e em comparação disto com o Benfica, provavelmente em vez de termos 2, vamos ter essencialmente um, que é o Benfica a ganhar a maioria dos campeonatos, como já tem de facto acontecido nos últimos 5, 6 anos. E isso pode ser muito bom, obviamente, para os benfiquistas. Eu tenho muitos amigos benfiquistas, fico feliz por eles, mas para o futebol português isso não é nada bom, a meu ver. Porque quanto menor for a competição, a competitividade neste caso, mais desinteressante se vai tornar a nossa liga, porque quase que se torna enfadonho. É sempre bom para quem ganha vai ficar satisfeito, mas a competitividade é algo que é importante, a meu ver, em qualquer liga, e a nossa liga tem uma grande falta de competitividade. Repara naquilo que se passa a nível do Benfica, da capacidade que tem de vender, etc. E no mesmo campeonato onde temos um clube que vende 120 milhões, depois temos situações de organização de jogo, como aconteceu nos Açores este fim de semana que passou. Temos questões de relevados que não estão em condições, nomeadamente, e até para mim surpreendentemente, o de Braga, que não tem estado bom. Quer dizer, temos estas assimetrias no nosso futebol que se estão cada vez mais a notar claramente, e isto não é bom, a meu ver. Mas como te disse, em relação ao clássico, o Porto tem que ganhar e o Benfica, quer o empate, quer a vitória, serve. Vamos ver. Se o jogo for muito para a dimensão física, vantagem para o Porto, obviamente. Se for mais para a emoção, também vantagem para o Porto. Se o Benfica conseguir acalmar e pegar no jogo, aí vantagem, porque o Benfica tem também a vantagem de emocionalmente não precisar tanto do jogo como o Porto, Rui.
Pedro, vamos muito rapidamente para a revista de imprensa internacional e por falta de tempo destaco apenas um tema e vamos então para as manchetes do Diários Desportivos Espanhóis e são as meias finais da Taça do Rei, que ontem tiveram mais 2 jogos e no Diário Desportivo Marca há então fotos, 2 fotografias de Alexander Isak e de Iñaki Williams, avançados da Real Sociedad e do Athletic Bilbao, respectivamente. Então a Real Sociedad foi ao terreno do Real Madrid vencer por 4-3, enquanto o Athletic recebeu e bateu o Barcelona por 1-0. Então a manchete da Marca é Taçona, poderemos então traduzir assim: Real e Atlético batem Real Madrid e Barcelona e estarão hoje então na tómbola com o Granada e o Mirandés. Exibição de Isak e colocação ao dispositivo tático valente e ousado dos Donostiarras. Apenas Vinícius brilhou no Real Madrid, que naufragou na defesa. Messi perdoou e os Leões, que então é uma das alcunhas do Athletic Bilbao, nunca perderam a fé. Um cabeceamento de Williams ao minuto 90+2 derrubou um bom Barcelona. Pedro, o que é que te apraz dizer sobre estas meias finais que teremos na Liga, na Taça do Rei, com as 2 equipas do País Basco e ainda o Granada e o Mirandés? É a festa da taça em Espanha, é a festa da taça e a taça bonita por causa destas surpresas de alguma forma. Obviamente que o Real Madrid perder em casa com a Real Sociedade é à partida chocante, mas tendo em conta aquilo que tem sido o percurso do Real Madrid esta época, com muitos altos e muitos baixos, acaba por não ser uma total surpresa. A questão do Barcelona perder no Athletic de Bilbao, o Athletic de Bilbao, como se sabe, é uma equipa que é conhecida, é um clube que é conhecido por dar a vida em campo, portanto qualquer equipa que jogue no Athletic de Bilbao tem que ter muito cuidado. O Barcelona também não está numa fase muito consistente, tem excelentes jogadores, a meu ver, agora tem um excelente treinador, mas não está também numa fase muito consistente. Vai ser muito interessante agora com este lote de equipas nas semifinais, perceber quem é que poderá levantar a taça. Eu apostaria no Athletic de Bilbao, mas vamos ver o que é que acontece, mas foi interessante. Eu acho sempre interessante quando há este fenómeno dos tombas gigantes nas taças. Ora, então, e ainda uma última chamada de primeira página. Para já despeço-me e agradecendo obviamente ao Pedro Brandão Correia por mais uma presença na revista de imprensa. Apenas uma última menção ao Diário Desportivo. Corriere dello Sport traz à primeira página críticas de Paulo Fonseca às arbitragens. Diz ele: já percebi uma coisa neste país, que o metro da arbitragem, que será neste caso o critério, não é igual para todas as equipas. São críticas que acabam por ser transversais, e é então assim que concluímos esta revista de imprensa. Uma vez mais, cabe-me agradecer ao Pedro Brandão Correia. Conto com ele certamente na próxima sexta-feira.